Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Deus seja eternamente louvado por mais o início dessa série de gratidão. Nada melhor do que em dezembro, quase findando-se o ano, de nós temos esse momento em que nós vamos agradecer e relembrar daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Então eu peço para que vocês não faltem nesses cultos, porque será um momento em que nós vamos elevar a nossa gratidão ao Senhor. E vocês vão ver a partir dessa mensagem a importância que temos em agradecer a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos, capítulo 92. Nós vamos ler apenas o verso 1 e verso 2. Amém? Glória a Deus. Quem está com a Bíblia, dá um glória a Deus. Quem está com o telão, dá um aleluia. Eita, a maior parte aí é do telão, né? Mas nós vamos ler a palavra do nosso Deus. Vou ler em duas versões. Vamos ver essa da primeira do telão, que é igual à minha Bíblia. Fala assim: ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Agora essa outra versão diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar, acho que é o mesmo. Anunciar de manhã o teu amor leal, de noite a tua fidelidade. Já é a mesma coisa. Vamos sentar e agradecendo a Deus aí. Dá um glória a Deus. Glórias ao Senhor. Irmãos, confesso aos irmãos que assim, quando foi me dada a oportunidade, o bispo, de falar para ministrar a palavra de Deus, e até dei risada, falei assim, eu já sabia, porque na segunda-feira, logo pela manhã, estava ali fazendo o meu devocional, e o Espírito Santo de Deus falou assim: lê a palavra sobre gratidão. Falei, mas eu não vou, Senhor, pregar na quarta-feira, E ele novamente falou assim: leia sobre gratidão. E ali eu comecei a ler, eu falei, Senhor, eu acho que eu vou pregar na quarta-feira, mas eu fiquei bem quietinha, e na correria do dia a dia. E quando foi hoje pela manhã, o bispo falou, eu falei, eu já sabia, Deus já tinha me falado. E a gente às vezes não quer acreditar, não quer ouvir aquilo que o Senhor nos diz. Mas esse momento dessa palavra é algo muito importante, porque fala ao meu coração também, falou na minha alma. E quando eu estava estudando, Deus assim trouxe algo muito importante que nem eu mesmo, confesso aos irmãos que eu nunca tinha entrado nessa área, onde falava sobre gratidão, a importância que tem quando nós fazemos uma oração de gratidão. Às vezes nós achamos que é algo tão simples, algo de falar, muito obrigada, eu agradeço, mas vocês vão saber a importância de nós sermos gratos, principalmente a Deus, todos os dias da nossa vida. Então nós vivemos assim em uma época, irmãos, de muitas lutas, de muitas tribulações. Nós queremos muitas vezes as nossas respostas imediatas. E muitas vezes nós queremos armas assim, que eu posso dizer, ferramentas agressivas para você ir lá derrotar o inimigo. Então aí muitas vezes nós fazemos propósitos de orações, irmos no monte, jejuamos, fazemos muitas coisas para obtermos uma resposta. Mas hoje eu vou falar para você uma das... Não digo que essas que eu citei não é boa. Sim, é ótimo, até porque nós nos achegamos a Deus quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós matamos a nossa carne e nós levantamos o nosso espírito, chegamos até Deus. Mas o que eu quero dizer aos irmãos, que muitas vezes uma oração de gratidão, ela tem muito poder, ela tem uma ação poderosa, porque ela agrada a Deus.
E através de você agradar a Deus, você consegue receber aquilo que você almeja. E repreender esse inimigo que está rodeando ao teu redor. Então a gratidão, ela nada mais é que libertadora. Assim, nós vemos que agrada a Deus, por dar graças a Deus, a vontade é a vontade do Pai, quando nós agradecemos a Deus. Então, independente da circunstância, talvez você recebeu algo de Deus, nessa oração incessante, nessa busca incessante, você recebeu a sua resposta. E aí você agradece a Deus somente naquele momento. E logo então, nós o quê? Nos esquecemos. E nós acabamos não dando mais graças ao Senhor. Só naquele momento e acabou. Mas eu digo para você que na palavra de Deus, ele fala em 1 Tessalonicenses 5,18, ele nos ensina sermos gratos em todo o tempo. E mesmo nas dificuldades, na dor e na tristeza. É difícil dar graças a Deus no momento de dor, não é, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas não é impossível. Porque a partir do momento que você dizer graças ao Senhor por tudo que eu tenho passado, Deus, ele vai mudar a história da sua vida. Deus, ele vai mudar a situação. Então nós vemos que, olha que diz em Tessalonicenses 5,18: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de você, por estarem unidos em Cristo Jesus. Então, quando nós agradecemos ao Senhor, Ele se agrada. Ele se agrada em dizer, falou, nossa, minha serva, meu servo está agradecendo a mim por esta luta. Então, espera aí que eu vou mudar a situação dele. Espera aí que eu vou atender o seu pedido. Então, os irmãos estão entendendo a importância de nós agradecermos? Não somente na hora de que você recebe uma vitória, não na hora que você recebe uma resposta de Deus, mas em todo o tempo, você ser grato a Deus. Porque o Senhor é Ele que cuida da nossa vida. É Ele que nos dá a direção em tudo. Então, se hoje nós temos passado por um processo, esse processo nós vamos ter que passar. Mas saiba que você está passando, não está sozinho. Deus, Ele está com você nesse processo. Quer melhor coisa você passar por um processo com aquele que te orienta, que te guarda? O próprio Deus, aquele que é dono de tudo, é dono da graça, é dono de tudo. Então, que nós possamos entender que nós precisamos, a partir de hoje, ser mais gratos a Deus do que ficar pedindo. Você já prestou atenção nas orações? Esses dias eu fiquei prestando atenção quando logo foi lançado essa série de gratidão. Que muitas vezes nas nossas orações nós só pedimos. Nós só queremos. Nós só viemos à casa de Deus e falar, Senhor, eu quero. Igual aquelas crianças mimadas, crianças que ficam pedindo para o pai, eu quero. Mas nós precisamos a partir de hoje mudar essa história, em que você pode agradecer a Deus. E nós vemos na palavra do Senhor, em Lucas, capítulo 17, no verso 11, ele fala sobre a história de 10 leprosos. Aqui nós vamos ver sobre a gratidão e a ingratidão. Então hoje, é um culto, é uma palavra de reflexão. Talvez não é nem para você glorificar, é de você refletir. Em pensar e falar assim, em que estágio eu estou? Aqui nós vemos que na palavra de Deus, no capítulo 17, 11, fala assim que Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele, e eles passaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha pena de nós. E Jesus os viu e disse, vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ajoelhou-se aos seus pés
e Jesus lhe agradeceu. Então nós vemos aqui que essa história, quantos leprosos foram curados? Quantos, irmãos? Tem alguém aqui comigo? Quantos curados foram? 10. 10 foram curados. E quantos voltaram para agradecer? Apenas 1. Então nós vemos a ingratidão desses 9. Eles simplesmente foram curados, eu estou dizendo de uma lepra, não estou falando de uma dor de cabeça. Porque a lepra outrora, o que acontecia? As pessoas, elas eram exterminadas da sociedade. Elas não poderiam viver na sociedade, elas eram exclusas. Elas ficavam num leprosário, onde ficavam todos os leprosos ali. Porque eles eram sujos, fedia, sua pele fedia. Seus dedos, sua parte do corpo caíam, porque a sua pele ia apodrecendo. Então a sociedade, ela eliminava essas pessoas. Então, para uma pessoa ser curada da lepra, irmão, é algo maravilhoso. E o médico, ele condenava uma pessoa com lepra. Ela simplesmente falava, não tem mais jeito. Mas o que eu vejo aqui é a mão do Senhor, porque quando o homem fala não tem jeito, é aonde entra a vez do Senhor. Vocês entenderam? Aonde o homem fala não tem jeito, aí é onde Deus começa a trabalhar. E aqui nós vemos que Deus assim curou aqueles 10 leprosos. Só que 9 foram o quê? Ingratos. Eu creio que viraram as costas e saíram lá todos felizes da vida, mas não vieram agradecer. Mas esse não. E esse voltou. Esse ele voltou a agradecer. Os outros eram todos judeus, os 9. E esse não, ele era o quê? Um samaritano. Ele era uma pessoa que não era descendente da linhagem de Jesus. Ele simplesmente, viu e agradeceu. Então, quando nós agradecemos a Deus, irmãos, é algo tremendo. Porque Deus, ele sabe que você, agradecendo, sempre você será abençoado. Sempre você e a sua família ao seu redor será abençoado. Então eu digo para você nessa noite, você tem sido grato a Deus? Nós temos sido gratos a Deus? Ou quando nós estamos com problema, nós blasfemamos, nós reclamamos, nós discutimos com Deus, que muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede e dizer, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Não, acalma. Tudo tem o seu tempo e tudo é determinação do Senhor. É igual uma outra feita, eu ministrei aqui que o processo nos faz o quê? Pessoas fortes, para que nós possamos enfrentar os dias maus, né? Aqueles que não têm essa firmeza, ela simplesmente no momento de uma tempestade da vida, ela fica doente. Porque agora tudo é depressão, a pessoa fica deprimida, não quer mais estar no meio do ambiente das pessoas. Então, o que acontece? Nós acabamos deixando que o problema comece a agir sobre nós. Mas essa noite o Senhor vai estar falando para você que através da sua gratidão, Ele vai mudar essa situação. A partir de hoje, você será abençoado, você vai passar por lutas, vai agradecendo a Deus. Agradecendo ao Senhor. E eu lembro muito bem de um fato, não sei se a nossa irmã Josefa e Ivani vai lembrar. Logo quando nós viemos aqui para ICP Osasco, há 24 anos atrás, nós não tínhamos carro, irmão, era só pela graça. Era um carro que, era um Ninja, mas aí depois não podia vir pela Marginal, porque senão a gente poderia a polícia parar nós aí, porque não tinha documento. E aí nós ficamos com um carro, que foi até o irmão do bispo que deu, que estava lá parado, que a gente tinha comprado um Corcel e o diabo não contente, cacetou a gente ali na ponte do Piquiri, quase matou eu, a minha sogra. Eu sei que eu não via nada, eu só segurei com tanta força naquele negócio que segura assim, irmão, que na hora quando eu saí eu estava com o negócio na mão.
O carro girou na pista. E eu, Jesus, tem misericórdia. E eu segurei, que quando eu saí do carro, eu estava com o negócio na mão. De tanta força e desespero. Porque eles acabaram com o nosso carro. E aí nós falamos, e agora, Senhor, como nós vamos vir de São Paulo, né, Pirituba para Osasco? Aí nós já começamos a pensar nos ônibus. Gente, é uma viagem. Para você estar aqui 8 horas, você pode ter certeza de sair 6 horas da tarde. Eu digo durante a semana. Final de semana, pode jogar mais umas 2 horas antes aí. E por fim, Deus deu um carro para nós. E vindo para cá, né, passaram-se um tempo, nós estamos vindo para cá. O que acontece? O motor fundiu. Oh, Deus. Sabe aqueles momentos que tudo acontece quando você não tem nada? É assim que acontece. E aí nós chegamos aqui só pela graça, o motor fervendo, enfim, aí o bispo chegou aqui e falou com o presbítero Luiz, ó, presbítero, fundiu meu motor do carro. O presbítero vira e fala assim para ele, dá graças a Deus. Dá graças a Deus. E o bispo pegou e entrou para a igreja e falou, meu Deus, como que eu vou dar graças a Deus? Que meu motor fundiu, como que eu vou vir para a igreja? Esse irmão está falando para dar graças a Deus. Mas amém, graças a Deus. E assim passou. Quando foi na segunda-feira, ele foi tentar resolver essa questão sem dinheiro, irmãos. Não tinha dinheiro, não tinha. Mas Deus foi tão maravilhoso, por isso que eu falo, seja grato a Deus no momento da dificuldade. Ali ele foi na segunda-feira lá na empresa e conversando com o irmão dele, do irmão dele, outro, né, pastor Davi, o bispo Davi hoje, pegou e disse assim, manda arrumar. Eu falei, mas não tem dinheiro para arrumar, não tem nem como fazer para arrumar. Manda arrumar, que eu pago aí para você. Vocês estão vendo? Se ele tivesse reclamado, se ele tivesse blasfemado, você acha que Deus ia tratar, irmãos, dessa forma? Não. Deus, ele usou um outro servo dele para abençoar as nossas vidas. E aí nós conseguimos vir aqui. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Amém. Então, por que eu contei esse testemunho? Que sirva de lições para nós. Para que cada momento da dificuldade nós darmos graças a Deus. Ah, irmão, como é difícil dar graças a Deus na dor. É difícil. Mas precisamos exercer isso na nossa vida. Porque Deus, ele olha a nossa necessidade. Ele sabe que você está precisando. Ele sabe da tua dor que você está passando. Ele sabe do teu sofrimento. Ele sabe da peleja que você tem passado. Mas dê graças a Deus, porque você verá a glória de Deus sobre a tua vida. E nós vemos aqui que é comprovado os especialistas, pela ciência, que o poder da gratidão para a nossa saúde física e mental. Pois a gratidão, ela é capaz, olha, de levar um aumento de produção de dopamina e serotonina, hormônios ligados ao bem-estar e à felicidade. Então, quando você é grato, você está liberando o que é a felicidade sobre você. Quando você é grato a Deus, você está ali falando, Senhor, muito obrigada, você está sendo tratado tanto fisicamente como espiritualmente, mentalmente falando também. Então, seja grato a Deus. Seja grato. E em 2 Coríntios, capítulo 4, 15, fala assim, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. O que quer dizer? A gratidão glorifica a Deus. Vocês estão entendendo? A gratidão glorifica a Deus. Então, quando você está agradecendo, automaticamente você está agradando a Deus. Então a gratidão, ela nos ajuda a perceber que tudo o que temos não vem por causa de nós mesmos, mas por causa do eterno, o nosso Deus. Então tudo que você tem não é pelas suas mãos,
não é pelas suas forças, não é pelo teu querer, mas sim é pela vontade do Senhor. Se Ele disser não, você não vai ter. Se Ele disser sim, você vai ter. Então, independente do que for, agradeça a Deus. Vocês prestaram atenção à importância do agradecimento? Porque você agrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Fala para o teu irmão aí, você quer agradar a Deus? Então, agradeça. Responde para ele, agradeça. Agradeça. Em tudo, em todas as situações, agradeça. A gratidão, ela nos ajuda a ver a Deus. A gratidão, ela abre os nossos olhos espirituais quando mais agradecemos a Ele. Mais vemos Ele trabalhando em nós e em nós. Entendeu? Quando nós agradecemos, nós vemos Deus trabalhando em nós e por nós. E vemos o seu cuidado. E Ele nos ajuda a sentir a sua presença. Em Tiago 1,16, fala assim: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança e nem sombra de variação. Isso quer dizer, o Senhor, Ele está conosco todos os momentos. Então Ele nos ajuda. Quando nós agradecemos, Ele nos ajuda. Nós temos aqui, resposta de gratidão. E essa semana o Senhor, Ele foi tão grato conosco também. Porque quando nós passamos por lutas, nós sempre agradecemos, nós aprendemos a agradecer. Choramos, mas aí no final falamos: obrigada, Jesus, Tu sabe de todas as coisas. E aí Deus, Ele vai e reverte, irmãos, a situação. Na semana, Deus, Ele vai e trata. Então é assim que Deus vai fazer com você. Você está chorando, você está doendo, mas agradece a Deus, fala: Senhor, muito obrigada. Senhor, me ajuda a passar por esta luta. E você vai ver que a vitória vai chegar. Que a resposta vai chegar. A gratidão, ela nos traz paz. A gratidão, ela ajuda a ver que a mão de Deus está em todas as circunstâncias. Quem pode ver a mão de Deus sobre a tua vida? Dá um glória a Deus aí. Ele nos traz uma paz sobrenatural. Quem aqui já passou por lutas? Creio que todos, ou é só eu, não sei. Mas todo mundo passa por luta aqui, né, irmão? Ufa! Graças a Deus, Alessandro. Em que nós estamos na luta, mas nós vemos a mão de Deus tratando conosco. Sabe quando nós estamos com dificuldades, com problemas, seja ela saúde, seja financeira, seja amorosa, seja em qual área for, Deus, Ele está cuidando de você. Então, o que acontece? Traz uma paz interior para nós. Nós sentimos paz no coração. Nós, como seres humanos, nós realmente ficamos nervosos, preocupados, ficamos preocupantes no que o que acontece, né? Queremos, como eu comecei a dizer nessa palavra, inquietos, queremos resolver tudo. Nós somos imediatistas. O ser humano é assim, o ser humano, ele quer tudo na hora, né? Se o problema está acontecendo, ele quer que Deus desça do céu e resolve. Mas não é assim. Mas o Senhor, Ele nos traz uma paz. E em Filipenses 4, 6 e 7, Ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, por que ficamos preocupados? Agradece. Agradece. Porque Deus, Ele muda o quadro e você estará adorando a Deus. A gratidão, ela também aprofunda na fé. Nós vemos na palavra sobre Jó. Quem aqui não conhece essa palavra, né? Livro de Jó fala sobre um homem que era bem sucedido,
que tinha uma família com lindos filhos, tinha sua esposa, tinha os seus bens, e de repente, o inimigo foi, com a autorização de Deus, tocou em tudo que ele tinha. Esse homem, de outrora que era um homem bem-sucedido, ele se viu na miséria. Um homem doente, incapaz, com lepra. O que sobrou para ele, sabe o que foi? Um pedaço de caco de telha para se coçar, de tanta dor, de tanta coceira que ele tinha. Os seus filhos, todos morreram. Não sobrou um. E tinha a sua esposa que estava ao seu lado. Então, nós vemos que nessa situação de Jó, o que ele teria que fazer? Largar tudo, reclamar e dizer: ai, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que tu deixaste eu passar por isso? Eu tinha tantas coisas, eu tinha bens, eu te adoro, eu louvo a ti, e de repente eu me vejo nessa situação. Eu me vejo nesse quadro. E poderia começar a blasfemar. Eu me coloco no lugar dele nessa história. Eu não acho que eu ia ter condições de fazer o que ele fez. Mas ele foi um homem fiel a Deus. E hoje nós temos que pedir para que nós possamos ter essa fidelidade como Jó teve. Porque muitas vezes nós passamos um pedacinho do que ele nem passou. E nós muitas vezes reclamamos. Batemos o pé como aquelas crianças, chorando. Mas ele não, ele ficou firme. E ele falou: bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos que na sua história, a sua esposa até mesmo disse assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E muitas vezes nós vemos os pregadores metendo a chibatada na mulher de Jó. E o bispo, uma vez nós ouvimos falar de um pastor falando. E eu falei: e é verdade. Coitada da mulher de Jó. Coloque-se você no lugar dela. Ela tinha do bom e do melhor. Ela tinha os filhos dela. E ela viu cada dia um morrendo, um atrás do outro. Não era um. Se um já sofre, imagina uns 10. E ela perdeu tudo. Então, na sua consciência, no ser humano, falando na área real, sendo você uma pessoa, um ser humano, você não iria conseguir. Então, eu não condeno ela, não. Depois que eu ouvi essa mensagem desse pastor falando, e nós refletindo, falando: não é verdade. Muitas vezes nós metemos um pau na mulher de Jó, falando assim, né? Larga tudo. Olha, onde já se viu essa mulher falar isso? Será que você iria conseguir passar por tudo isso? Será que eu iria conseguir? Irmãos, Jó só conseguiu, sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Ele estava com seu coração aplicado em Deus. E também porque Deus sabia que ele ia resistir, que ele não ia virar as costas. Então nós vemos que quando este homem agradecia todos os dias, sabe quando ele ouvia todo dia era uma má notícia? Até tem as pessoas que fazem essa frase, né? Fica falando: cada dia é uma má notícia, então é igual Jó. Irmão, se nós fosse igual Jó, a gente não ia aguentar, não. Esse homem cada dia recebia: olha, os seus gados acabaram todos, morreu todos. Veio ali uns insetos, acabou toda com a plantação. E cada dia vinha informações más. Mas ele sempre confiando em Deus, sempre agradecendo a Deus, sempre sendo grato a Deus. E aí nós vemos que na sua palavra, o que diz? Que ele recebeu tudo em dobro. Ele recebeu tudo em dobro, os seus filhos, todos os seus bens, suas finanças, porque Deus viu que ele era grato em tudo que ele passou. Então, que essa história, que essa explanação venha
também acontecer na nossa vida. Se hoje nós não somos gratos, que nós possamos passar a ser gratos. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que eu sou a super mulher maravilha, que eu sou grata a Deus em tudo. Tem momentos que nós somos seres humanos e nós acabamos errando. Mas nós temos que ter essa percepção de ter errado e pedir perdão a Deus. E falar: Senhor, a partir de hoje eu serei grato a Ti. Porque a gratidão é algo constante, irmão. É todos os dias. É você levantar pela manhã e ser grato. Senhor, obrigada pelo café da manhã. Obrigada por eu ter levantado. Porque tem gente que nem levanta. Tem gente que nem acorda. E hoje nós temos o pão de cada dia. Quem aqui tomou o seu café da manhã? Se não tomou café da manhã, mas também aí almoçou. Ou se também não almoçou, vai jantar agora, em nome de Jesus. Então, porque Deus tem sido abençoador na tua vida. Então nós temos que ser gratos a Deus. E esse ano a qual nós passamos, talvez você tenha passado por lutas. Que você, por exemplo, ter passado aí de janeiro até, sei lá, até agora, com lutas, problemas, dificuldades, esperando em Deus algo. Mas saiba de uma coisa, ainda é tempo de você ser grata a Deus por tudo que você passou, para que a tua vitória, o poder de Deus vir sobre a tua vida. E outra coisa, de sermos gratos a Deus daquilo que nós não sabemos o que vai acontecer. Sabe quando nós ofertamos, quando nós somos generosos, eu sempre gosto de dizer assim, que nós somos gratos pelas bênçãos que vão vir sobre as nossas vidas. Sabe o que é isso? É um ato de fé. É de você agradecer e não ver aquilo que está nas tuas mãos. Porque a própria palavra do Senhor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Se você está esperando por uma vitória, então já começa a agradecer ela que você vai receber em nome de Jesus. Nós temos profetizado aqui nesta casa. E a partir de hoje nós começamos a ser gratos a Deus pelo novo lugar, pela nova casa que nós vamos conquistar. Quem está aqui comigo e vai começar a agradecer? E através dessa gratidão, Deus ele vai exercer a nossa fé e nós vamos conquistar em nome de Jesus. E para finalizar aqui, a gratidão ela nos leva à alegria. Quando você recebe algo muito prazeroso que você tanto esperava, o que você faz? Você fica triste? Não. Você dá pulos de alegria. Você como grita, chora, agradece. Eu lembro quando nós adquirimos essa casa, que foi com muita luta, que só Deus, que a gente a semana passada, acho que já fez um ano, né? Em novembro, finalzinho de novembro. Dia 10? Dia 10 de novembro, fez um ano que nós já estamos aqui em Osasco, na nossa casa. Mas até mesmo antes de chegar, mas foi luta, irmão. Pensa que o diabo lutou e colocava inimizade nos... Olha, mas foi, dá para escrever um livro. E eu me lembro que o bispo começou assim, começa a passar os documentos, né, para o corretor. E era corretor, era o consorciado, a empresa, o consórcio e a gente. E eu, irmãos, eu confesso a vocês que eu nunca fiz nada desse negócio de imobiliário, nada. Eu nunca fiz. E aí o bispo, manda isso. E aí sabe quando você vai começando a fazer? Eu falei, gente, será que eu vou dar conta? E eu falava, Jesus, tem misericórdia, nos ajuda. Porque se nós fôssemos passar para alguém fazer, com certeza essa pessoa iria cobrar, né? E cobrar nessas situações não dá. Não tinha condições. E Deus foi dando sabedoria. Mas, irmão, sabe, cada dia era uma luta. Cada vez em que dava parecia Jó. Quando você pensava que o negócio ia deslanchar, daqui a pouco vinha, mas aconteceu isso, que está faltando isso, que está faltando aquilo outro. Você tem que conversar com os herdeiros, que na verdade eram 5 herdeiros, todos irmãos, um brigado com o outro.
Um não falava com o outro. E Deus foi tão bom que colocou um corretor que era um servo do Senhor, que foi o nosso intermediador ali. Além do Espírito Santo, ele foi o nosso intermediador ali. E eu falava: seu Roberto, pelo amor de Deus, fala com esse povo, eles precisam me mandar os documentos, tem prazo. Não, pastora, mas eu vou correr. Irmãos, mas foi uma corrida incessante. Mas em todos os momentos nós éramos gratos a Deus. Eu lembro que na cadeira de casa, o bispo ainda colou bem perto do espelho assim, tinha um papel e tinha os números das nossas... Como fala? Do negócio do consórcio? As cotas, contemplação, assim. E ele sentava ali e ele orava. Aí depois veio o nome da casa e nós orávamos em cima. Todo dia ele orava em cima daquele papel. E agradecia a Deus. Mesmo que não estava tudo certo. Mas nós agradecíamos. Irmãos, e mais, assim, crente é doido, não é? É ou não é? Nossa, irmãos. Ou é só eu que sou doida? Fala que crente não é doido. Ah, por quê? Porque você já vê as coisas além. Você já começa a pensar as coisas além. E nós já começávamos a pensar na casa. Nós subíamos em cima lá de um tablado que ele fez. E nós começávamos, não, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E a casa nem estava na nossa mão. Mas a gente estava confiante e agradecendo a Deus. Irmãos, para encurtar tudo isso que aconteceu, nós sabemos que foi um complô que no mundo espiritual estava sendo realizado para nós não virmos para cá, porque a bênção era grande. Mas nós somos gratos a Deus em tudo, em tudo. Sabe que é em tudo? E para a honra e glória do Senhor, nós fazemos 1 ano que nós já estamos aqui nessa casa. Inacabada está, às vezes eu reclamo um pouquinho. Eles entram, irmão, com os pés tudo cheio de barro dentro da casa, sabe? Aí você varre aquele monte de areia. Quem mulher gosta, né, pastora Lênis, que está na obra lá, ela sabe muito bem o que eu estou falando. Morando dentro de casa, em construção, Jesus. Mas nós damos graças a Deus por isso também, porque logo em breve estarei lá na minha casa, em nome de Jesus. Então, irmãos, que esta palavra fique no seu coração. Que para finalizar aqui, eu vou deixar aqui em Salmos, capítulo 126, verso 1 ao 3, fala assim, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham ou sonhando. Então, a nossa boca se encheu de quê? De riso. E a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a eles, ou por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então que nessa noite você seja grato a Deus e se alegre por aquilo que o Senhor vai realizar. Porque quando você é grato, você leva a alegria aonde você estiver. E essa gratidão precisa ser estampada para onde você for. Para aqueles que não conhecem a Jesus, até mesmo vão dizer assim para você: nossa, mas como que você vai agradecer por aquilo que você nem recebeu? Aí você fala: eu confio num Deus que pode todas as coisas. Eu confio no Senhor, que Ele já está trabalhando em meu favor. Então por isso que eu estou dando graças a Ele. Eu sou grato a Ele. Eu tenho gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E também por aquilo que eu tenho passado. Porque saiba de uma coisa: se você está passando por uma luta, a vitória é certa, é garantida em nome de Jesus. Então, faça como esse povo aqui. Agradeceu e saiu adorando e agradecendo a Ele. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.